E aí, Caio, eu queria já te fazer uma outra pergunta em relação a isso, que é o momento em que a gente está vivendo. Então, eu acho que se agrava ainda mais pelo momento que a gente está vivendo, mas muitas pessoas elas estão sendo obrigadas agora a treinar em casa. E a pergunta é essa, né? É possível fazer um treinamento em casa onde a gente realmente consiga otimizar o nosso emagrecimento? Então, para quem só tem agora a possibilidade de treinar em casa, o que você diria para essa pessoa? Nossa, dá total, dá perfeitamente. Eu gosto de falar o seguinte, né? De até dar alguns exemplos, que o nosso corpo, ele não sabe aonde você está treinando, né? E eu acho que tem muito esse conceito de assim, poxa, será que em casa eu teria os mesmos resultados que eu teria treinando na academia? É óbvio que teria, desde que você faça com o mesmo esforço. E agora, o grande erro que eu vejo, e aí eu já vou falar o que eu acho que tem que ser feito, né? É o seguinte, as pessoas às vezes por treinar em casa, claro, obviamente não tem uma estrutura de academia, né? Porque na academia você tem uns aparelhos gigantes, tem pesos assim grandes. E em casa, quando você não tem nada, já vem a cabeça assim, nossa, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou treinar? Como é que eu vou fazer isso? E aí a pessoa acaba, às vezes, fazendo treinos muito fracos. Por exemplo, um treino que envolve só peso do corpo, só fazer polichinelo, só fazer burpee, ó. Nada de errado com polichinelo, nada de errado com o burpee, tá? São exercícios que eu até passo também. Mas a questão é, você só focar nesses exercícios, sabe, que você faz com o peso do corpo, que aqueles exercícios mais que envolvem um cansaço maior, um estímulo mais cardiorrespiratório, é quase que um aeróbio em casa. Só esse tipo de exercício, ele vai ser pouco. Ele vai ser bom para tirar você do sedentarismo. É melhor fazer isso do que não fazer nada, sim. Mas se você quer realmente potencializar esse resultado, ter um resultado mais rápido, o ideal seria você fazer uma adaptação. Então, o exercício que você faria na academia, dá para adaptar em casa. E aí a pergunta é, mas como adaptar se eu não tenho nada em casa? Aí existem algumas possibilidades. Por exemplo, você pode utilizar, comprar, né, investir em elásticos. Inclusive, vou mostrar um aqui, só para o pessoal que não sabe o que é. Por exemplo, Uhum. elásticos assim, você pode comprar. E aí existem Show. vários, tem vários ali no cantinho, ó, vários tamanhos, intensidades. Uhum. Mas mesmo para quem não tem essa opção, ou para quem ainda não comprou, olha só, isso aqui é um galão de amaciante. Amaciante. E aí eu tenho dois desse, ó. Ele tem até uma alcinha, parece que é feito para treinar. Então, eu tenho Quase o kettlebell. dois dele, ele vira, ele vai fazer o papel do quê? Ele vai fazer o papel do peso. Então, o elástico, ele faz o papel da barra. Você vai pôr o elástico aqui nas suas costas, ele vai te puxar para baixo, vai pesar. E esses amaciantes, por exemplo, eles fazem o papel do halter. Então, assim, dá para pôr areia nesse amaciante, dá para pôr pedrinha brita, que fica também mais pesado ainda. E também dá para você usar uma mochila velha em casa. Se tiver uma mochila velha, não precisa também ser velha, tá, gente? Pode ser nova. Mas aí vocês pegam essa mochila, colocam um saco de arroz dentro e Boa. um livro, e você coloca nas costas uma mochila com um saco de arroz, um livro, ou segura ela, ela vai ter um peso. Então dá para fazer vários exercícios. Você adapta o mesmo movimento que você faria na academia, porque o que importa é o movimento e o esforço que você faz. Aí você adapta o mesmo movimento em casa. E aí pronto, você tem um treino eficiente, mesmo treinando em casa. Uhum. Sempre recebo uma pergunta muito das pessoas, Caio, em relação até assim, o tipo de treino que a pessoa vai fazer. Eu entendo, e aqui em diversas lives, os seus alunos com certeza já estão carecas de saber da importância do treino de força, da importância da gente realmente trabalhar força. Mas aí, sempre tem as variações de exercícios que a gente pode fazer. E aí o que eu queria saber é a sua opinião, assim, do tipo mesmo de exercício, essa coisa às vezes do fazer uma pausa maior ou fazer uma pausa menor, o tal do descanso ativo, ou você mesclar exercícios ali enquanto você faz.
acha que é mais importante trabalhar mais força bruta mesmo, de carregar uma carga maior, ou mais repetições ou não? Me conta um pouco como você trabalha nesse sentido. E no que é que você acredita que é o mais interessante para o emagrecimento? Tá. É o seguinte, se a gente for observar, não existe um consenso de falar assim, é melhor pegar mais peso, fazer um número menor de repetições e trabalhar mais a força bruta, ou é melhor pegar menos peso, fazer um número maior de repetições e de repente fazer até mais exercícios ou menos exercícios, descansar mais, descansar menos. A gente tem assim várias situações que a gente pode fazer, a gente pode treinar de diferentes maneiras. Inclusive, eu gosto de separar em duas linhas para ficar fácil de entender. Tem um tipo de treino que é um treino que ele tem algumas características. Por exemplo, um treino que você tem um tipo de treino que você pega mais peso, você faz menos repetições, por exemplo, e dá um intervalo entre um exercício e outro maior. É um tipo de treino que você vai fazer bastante força na hora de fazer o exercício, só que você vai, pelo tempo de tensão que você vai ficar, por exemplo, você faz um agachamento com bastante carga ou uma flexão de braço com o peso do seu corpo que já é pesado, e aí você faz ali poucas repetições, dá um intervalo grande entre uma série e outra, você vai fazer muita força e aquilo não vai nem te cansar muito. É um tipo de treino que você faz muita força, mas não é um tipo de treino que você sai pingando, com o coração batendo a mil. Agora, a gente tem um outro tipo, e assim, tem gente que batiza esse tipo de treino como tensional, mas não vem ao caso. Eu não gosto muito de batizar porque não é bem assim. Mas tem um outro tipo de treino que muita gente batiza como metabólico também, mas é um tipo de treino que ele é ao contrário. Então, tipo assim, ele tem mais exercícios geralmente, você faz um número maior de repetições, você dá um intervalo menor de intervalo, ou às vezes até mescla. Sai de um exercício, vai para o outro, que é o que você falou, usando como descanso ativo, por exemplo. É o tipo de treino que você faz menos força, você sofre menos para fazer cada repetição, porém são muitas repetições e aquilo vai te cansar mais. Você vai sair com uma sensação de, ai, não tô aguentando, tô cansado, o coração tá na boca, você vai tender a transpiração é uma coisa muito individual, mas você vai tender a transpirar mais, porque é um treino que vai exigir mais realmente do sistema cardio.